Capítulo 9. A Marca Negra. Não conte a sua mãe que eu dou apostando, implorou o Sr. Weasley a Fred e George quando juntos desciam lentamente as escadas forradas com carpete púrpura. Não se preocupe, papai, disse Fred feliz. Temos grandes planos para esse dinheiro, não queremos que ele seja confiscado. Por um instante, pareceu que o Sr. Weasley ia perguntar que grandes planos eram aqueles, mas em seguida, pensando melhor, decidiu que não queria saber. Logo, eles foram engolfados pela multidão que saía do estádio e regressava aos acampamentos. O ar da noite trazia aos seus ouvidos cantorias desafinadas quando retomavam o caminho iluminado por lanternas. Os Leprechauns continuavam a sobrevoar a área em alta velocidade, rindo, tagarelando, sacudindo as lanternas. Quando os garotos chegaram finalmente às barracas, ninguém estava com vontade de dormir. E dado o nível da barulheira a toda a volta, o Sr. Weasley concordou que podiam tomar juntos uma última xícara de chocolate antes de se deitar. Logo, estavam discutindo prazerosamente a partida. O Sr. Weasley se deixou envolver por Carlinhos em uma polêmica sobre jogo bruto, e somente quando Gina caiu no sono em cima da mesinha e derramou chocolate quente pelo chão, que o pai deu um basta nas retrospectivas verbais e insistiu que todos fossem se deitar. Hermione e Gina se transferiram para a barraca vizinha, e Harry e os Weasley vestiram os pijamas e subiram nos beliches. Do outro lado do acampamento, eles ainda ouviam muita cantoria e uma batida que ecoava estranhamente. Ai, fico feliz de não estar de serviço, murmurou o Sr. Weasley, cheio de sono. Eu não iria gostar nem um pouco de ter que dizer aos irlandeses que eles precisam parar de comemorar. Harry, que ocupava a cama superior do beliche de Rony, ficou olhando para o teto de lona da barraca, observando o brilho ocasional das lanternas dos Leprechauns que sobrevoavam o acampamento e visualizando alguns dos lances mais espetaculares de Krum. Estava doido para tornar a montar sua Firebolt e experimentar a finta de Wronski. Por alguma razão, Olivia Wood jamais conseguira transmitir como era aquele lance com os seus diagramas complicados. Harry se viu usando vestes com seu nome nas costas e imaginou a sensação de ouvir uma multidão de 100.000 pessoas berrando, enquanto a voz de Ludo Bagman ecoava pelo estádio. Com vocês, Potter! Harry jamais chegou a saber se adormecera ou não. Seus devaneios de voar como Krum talvez tivessem se transformado em sonhos de verdade. Só sabia que, de repente, ouviu o Sr. Weasley gritar. Levantei! Rony! Harry, vamos logo! Levantei! É urgente! Harry se sentou depressa e seu cocuruto bateu na lona do teto. Que foi? Perguntou. Vagamente, ele percebeu que alguma coisa não estava bem. O barulho no acampamento tinha mudado. A cantoria parara. Ele ouvia gritos e um tropel de gente correndo. Harry desceu do beliche e apanhou suas roupas, mas o Sr. Weasley, que vestira a jeans por cima do pijama, falou. Não temos tempo, Harry. Apanhe uma jaqueta e saia depressa. Harry obedeceu e saiu correndo da barraca com Rony nos seus calcanhares. À luz das poucas fogueiras que ainda ardiam, viu gente correndo para a floresta, fugindo de alguma coisa que avançava pelo acampamento em sua direção. Alguma coisa que emitia estranhos lampejos e ruídos que lembravam tiros. Caçoadas em voz alta, risadas e berros de bêbados se aproximavam. Depois, uma forte explosão de luz verde que iluminou a cena. Um grupo compacto de bruxos, que se moviam ao mesmo tempo e apontavam as varinhas para o alto, vinha marchando pelo acampamento. Harry apertou os olhos para enxergá-los. Não pareciam ter rostos. Então ele percebeu que tinham as cabeças encapuzadas e os rostos mascarados. No alto, pairando sobre eles no ar, 4 figuras se debatiam, forçadas a assumir formas grotescas. Era como se os bruxos mascarados no chão fossem titereiros, e as pessoas no alto, marionetes movidas por cordões invisíveis que subiam das varinhas erguidas. 2 das figuras eram muito pequenas. Mais bruxos foram se reunindo ao grupo que marchavam, riam e apontavam para os corpos no ar. Barracas se fechavam e desabavam à medida que a multidão engrossava. 1 ou 2 vezes, Harry viu um bruxo explodir uma barraca com a varinha para desimpedir o caminho. Outras tantas pegaram fogo. A gritaria foi se avolumando. As pessoas no ar foram repentinamente iluminadas ao passarem sobre uma barraca em chamas, e Harry reconheceu uma delas. O Sr. Roberts, o gerente do acampamento.
As outras 3, pelo jeito, deviam ser sua mulher e seus filhos. Um dos arruaceiros virou a Sra. Roberts de cabeça para baixo com a varinha. A camisola dela caiu, deixando à mostra suas enormes calças. Ela tentava se cobrir enquanto a multidão embaixo dava guinchos e vaias de alegria. Que coisa doentia! Murmurou Rony, observando a menor das crianças trouxas, que começara a rodopiar feito um peão, quase 20 metros acima do chão, a cabeça sacudindo molemente de um lado para outro. Que coisa realmente doentia! Hermione e Gina vieram correndo ao encontro dos garotos, vestindo casacos por cima das camisolas, seguidas de perto pelo Sr. Weasley. No mesmo momento, Guy, Carlinhos e Percy saíram da barraca dos garotos inteiramente vestidos, com as mangas enroladas e as varinhas em punho. Vamos ajudar o pessoal do ministério! Gritou o Sr. Weasley para ser ouvido com aquele barulho, enrolando as próprias mangas. Vocês vão para a floresta e fiquem juntos. Irei apoiá-los quando resolvermos este problema aqui. Guy, Carlinhos e Percy já estavam correndo em direção aos baderneiros que se aproximavam. O Sr. Weasley saiu depressa atrás dos filhos. Bruxos do ministério convergiam de todas as direções para o foco do problema. A multidão sob a família Roberts se aproximava sempre mais. Anda! Disse Fred, agarrando a mão de Gina e começando a puxá-la para a floresta. Harry, Rony, Hermione e George os acompanharam. Todos olharam para trás ao alcançarem as árvores. Os manifestantes sob a família Roberts eram mais numerosos que nunca. Os garotos viram os bruxos do ministério tentando chegar aos bruxos encapuzados no centro, mas encontravam grande dificuldade. Aparentemente estavam com medo de executar algum feitiço que pudesse fazer a família Roberts despencar. As lanternas coloridas que antes iluminavam o caminho para o estádio tinham sido apagadas. Vultos escuros andavam perdidos entre as árvores. Crianças choravam. Ecoavam gritos ansiosos e vozes cheias de pânico por todo o lado no ar frio da noite. Harry se sentiu empurrado para cá e para lá por pessoas cujos rostos ele não conseguia distinguir. Eles ouviram Rony dar um berro de dor. O que aconteceu? Perguntou Hermione ansiosa, parando tão abruptamente que Harry quase deu um encontrão nela. Rony, onde é que você está? Ah, mas que burrice! Lumos! Ela iluminou a varinha e apontou o fino feixe de luz para o caminho. Rony estava esparramado no chão. Tropecei numa raiz de árvore, disse ele, aborrecido, pondo-se de pé. Ora, com pés desse tamanho é difícil não tropeçar, disse uma voz arrastada às costas deles. Harry, Rony e Hermione se viraram rapidamente. Draco Malfoy estava parado sozinho perto deles, encostado a uma árvore numa atitude de total descontração. Os braços cruzados, parecia ter estado a contemplar a cena no acampamento por uma abertura entre as árvores. Rony disse a Malfoy que fosse fazer uma coisa que Harry sabia que o amigo jamais teria se atrevido a dizer na frente da Sra. Weasley. Olha a boca suja, Weasley, disse Malfoy, seus olhos claros reluzindo. Não é melhor você se apressar agora? Não quer que descubram sua amiga, não é? Ele indicou Hermione com a cabeça, e neste instante, ouviu-se no acampamento uma explosão como a de uma bomba, e um relâmpago verde iluminou momentaneamente as árvores à volta deles. O que é que você quer dizer com isso? Perguntou Hermione em tom de desafio. Granger, eles estão caçando trouxas, disse Malfoy. Você vai querer mostrar suas calcinhas no ar? Porque se quiser, fique por aqui mesmo. Eles estão vindo nessa direção e todos vamos dar boas gargalhadas. Hermione é bruxa, rosnou Harry. Faça como quiser, Potter, disse Malfoy sorrindo maliciosamente. Se você acha que eles não são capazes de identificar um sangue ruim, fique onde está. Você é que devia olhar sua boca suja, gritou Rony. Todos os presentes sabiam que sangue ruim era uma palavra muito ofensiva a uma bruxa ou bruxo de pais trouxas. Deixa para lá, Rony, disse Hermione depressa, agarrando o amigo pelo braço para contê-lo, quando ele fez menção de avançar em Malfoy. Ouviu-se um estampido do outro lado das árvores, mais alto do que qualquer dos anteriores. Várias pessoas que estavam próximas gritaram. Malfoy deu um risinho abafado. Eles se assustam à toa, não é? Disse com a fala mole. Imagino que papai disse a vocês para se esconderem. O que é que ele está fazendo? Tentando salvar os trouxas? Onde estão os seus pais? Perguntou Harry, a raiva crescendo.
Lá no acampamento usando máscaras, é isso? Malfoy virou o rosto para Harry, ainda sorrindo. Ora, se eles estivessem, eu não iria dizer a você, não é mesmo, Potter? Anda, gente! Disse Hermione com um olhar de repugnância para Malfoy. Vamos procurar os outros. Fica com essa cabeçorra lanzuda abaixada, Granger. Caçoou Malfoy. Anda, gente! Repetiu Hermione e puxou Harry e Rony de volta ao caminho. Aposto qualquer coisa como o pai dele é um dos mascarados, disse Rony indignado. Bem, com um pouco de sorte, o Ministério vai agarrá-lo, disse Hermione com veemência. Ai, não dá para acreditar. Onde foi que os outros se meteram? Fred, George e Gina não estavam em nenhum lugar à vista, embora o caminho estivesse apinhado de pessoas, todas espiando nervosamente a confusão no acampamento por cima dos ombros. Um grupo de adolescentes de pijamas discutia em altos brados um pouco adiante no caminho. Quando viram Harry, Rony e Hermione, uma garota de cabelos espessos e crespos se virou e disse depressa. Oi, Madame Maxime, não levou perdido? Quê? Perguntou Rony. Ah. A menina que falara deu as costas para ele, e quando os garotos continuaram andando, ouviram-na dizer claramente. Hogwarts. Bobaton. Murmurou Hermione. Como disse? Falou Harry. Devem estudar na Bobaton, esclareceu Hermione. Você sabe, Academia de Magia Bobaton. Li sobre ela em uma avaliação da educação em magia na Europa. Ah, sei, certo, disse Harry. Fred e George não podem ter ido tão longe assim, comentou Rony, puxando a varinha do bolso, acendendo-a como fizera Hermione e esquadrinhando o caminho. Harry enfiou as mãos nos bolsos da jaqueta à procura da própria varinha, mas não estava lá. A única coisa que encontrou foi o seu onióculo. Ah não, eu não acredito. Perdi a minha varinha. Tá brincando. Rony e Hermione ergueram bem as varinhas para projetar seus finos raios de luz mais à frente no caminho. Harry olhou para todo lado, mas a varinha não estava visível em lugar algum. Talvez tenha ficado na barraca, disse Rony. Talvez tenha caído do seu bolso quando você estava correndo, sugeriu Hermione, ansiosa. É, falou Harry. Talvez. Em geral, ele a carregava o tempo todo quando estava no mundo bruxo, e vendo-se sem a varinha no meio de uma confusão daquelas, sentiu-se extremamente vulnerável. Um rumorejar fez os três se sobressaltarem. Winky, a elfo doméstica, estava tentando sair de uma moita de arbustos ali perto. Movia-se de um jeito esquisitíssimo, com visível dificuldade. Era como se alguém invisível estivesse tentando segurá-la. Tem bruxos malvados aqui! Guinchou ela nervosa ao se curvar para a frente e se esforçar para correr. Gente voando lá no alto! Winky está saindo do caminho! E desapareceu entre as árvores do outro lado da via, ofegando e guinchando enquanto lutava com a força que a retinha. Que é que há com ela? Perguntou Rony, acompanhando-a com um olhar curioso. Por que ela não consegue correr direito? Aposto como não pediu permissão para se esconder, disse Harry. Estava se lembrando de Dobby. Todas as vezes que tentava fazer alguma coisa que os Malfoy não gostariam, era forçado a bater em si mesmo. Sabem, os elfos domésticos têm uma vida duríssima, disse Hermione, indignada. É escravidão, isso é que é. Aquele Sr. Crouch fez Winky subir até o topo do estádio e ela estava aterrorizada. E enfeitiçou ela dessa maneira para que nem possa correr quando eles começam a pisotear barracas. Por que ninguém faz nada para acabar com uma situação dessas? Ué, os elfos são felizes, não são? Admirou-se Rony. Você ouviu a Winky durante a partida. Elfos domésticos não devem se divertir. É disso que ela gosta, que mandem nela. É gente como você, Rony. Começou Hermione com veemência. Que sustenta sistemas podres e injustos só porque são preguiçosos demais para... Um novo estrondo ecoou na orla da floresta. Vamos continuar andando, vamos? Disse Rony, e Harry o viu olhar irritado para Hermione. Talvez fosse verdade o que Malfoy dissera. Talvez Hermione estivesse em maior perigo do que eles. Recomeçaram a andar. Harry ainda revistando os bolsos, embora soubesse que a varinha não estava ali. Os garotos seguiram o caminho que se aprofundava na floresta, atentos para avistarem Fred, George e Gina. Passaram por um grupo de duendes que davam gargalhadas à vista de um saco de ouro que, sem dúvida, deviam ter ganhado apostando na partida e que pareciam imperturbáveis diante da confusão no acampamento.
Mais adiante, depararam com um trecho iluminado por uma luz prateada, e quando espiaram entre as árvores, viram 3 vilas altas e belas paradas em uma clareira e cercadas por um bando de jovens bruxos barulhentos, todos falando em altos brados. Ganham 100 sacos de galeões por ano! Gritava um. Mato dragões para a comissão para a eliminação de criaturas perigosas. Mata nada! Berrou seu amigo. Você lava pratos no caldeirão furado, mas eu sou um caçador de vampiros. Já matei uns 90 até agora. Um terceiro bruxo, cujas espinhas eram visíveis até a luz fraca e prateada das vilas, entrou nesse instante na conversa. Eu estou às vésperas de me tornar o ministro da magia mais novo de todos os tempos. Harry deu risadinhas abafadas. Reconheceu o bruxo espinhento. O nome dele era Stanislaw Schunpike e era, na realidade, condutor do noitebus andante. Ele se virou para dizer isso a Rony, mas o rosto do amigo se afrouxara estranhamente, e no segundo seguinte Rony estava gritando. Eu já disse a vocês que inventei uma vassoura que pode chegar a Júpiter. Francamente, tornou a exclamar Hermione, e ela e Harry agarraram Rony pelos braços com firmeza, viraram-no e saíram andando com ele. Quando a algazarra das vilas com seus admiradores se tornou completamente inaudível, os 3 já estavam no coração da floresta. Pareciam estar sozinhos agora. Tudo estava muito mais quieto. Harry espiou para os lados. Acho que podemos esperar aqui, sabe? Dá para ouvir uma pessoa chegando a mais de 1 quilômetro. Nem bem ele dissera essas palavras, Ludo Bagman saiu de trás de uma árvore um pouco adiante. Mesmo à luz fraca das 2 varinhas, Harry viu que uma grande mudança se operara em Bagman. Ele já não parecia displicente e rosado. Não havia mais elasticidade em seu andar. Parecia muito pálido e cansado. Quem está aí? Perguntou o bruxo, piscando os olhos, tentando distinguir os rostos dos garotos. O que é que vocês estão fazendo aqui sozinhos? Eles se entreolharam, surpresos. Bem, está acontecendo um tumulto, disse Rony. Bagman arregalou os olhos para ele. Quê? No acampamento, umas pessoas agarraram uma família de trouxas. Bagman praguejou em voz alta. Desgraçados! Ele pareceu ficar muito perturbado e, sem dizer mais nada, desaparatou com um pequeno estalo. Não anda muito bem informado, o Sr. Bagman, não é? Comentou Hermione, franzindo a testa. Mas ele foi um grande batedor, disse Rony, e adiantando-se aos seus amigos, rumou para uma pequena clareira e se sentou em um trecho de grama seca ao pé de uma árvore. Os Wimborne Wasps foram campeões 3 vezes seguidas quando ele fazia parte do time. Tirou então a pequena estátua de Krum do bolso, colocou-a no chão e ficou por instantes observando-a andar. Igualzinho ao Krum verdadeiro, o modelo andava com os pés para fora e tinha os ombros caídos, bem menos impressionante andando feito pato do que montado na vassoura. Harry escutou com atenção se vinha algum barulho do acampamento. Tudo parecia silencioso. Talvez o tumulto tivesse acabado. Espero que os outros estejam bem, disse Hermione depois de algum tempo. Estão, disse Rony. Imagine se seu pai apanhar o Lúcio Malfoy, disse Harry, sentando-se ao lado de Rony para observar a estatueta de Krum andando por cima das folhas secas. Ele vive dizendo que gostaria de ter alguma coisa contra o Malfoy. Isso ia apagar aquele risinho na cara do nosso amigo Draco, ia, disse Rony. Mas e os coitados daqueles trouxas? Lamentou Hermione, nervosa. E se não conseguirem trazer eles de volta ao chão? Vão conseguir, Rony tranquilizou a amiga. Vão arranjar um jeito. Mas é uma loucura fazer uma coisa daquelas com o Ministério da Magia em peso aqui hoje. Quero dizer, como é que eles esperam se safar? Vocês acham que eles andaram bebendo ou só... Mas Hermione parou de falar abruptamente e espiou por cima do ombro. Harry e Rony também se viraram depressa. Parecia que alguém estava cambaleando em direção à clareira em que se encontravam. Eles esperaram, prestando atenção ao ruído dos passos desiguais por trás das árvores escuras. Mas os passos pararam repentinamente. Alô? Chamou Harry. Silêncio. Harry se levantou e espiou atrás da árvore. Estava escuro para ver muito longe, mas ele sentia que havia alguém logo além do seu campo de visão. Quem está aí? Perguntou. E então, sem aviso, o silêncio foi rompido por uma voz diferente de todas que já tinham ouvido antes.
e ela não soltou um grito, mas algo que lembrava um feitiço. Mors Mordre! E uma coisa enorme, verde e brilhante, irrompeu do lugar escuro que os olhos de Harry se esforçaram para penetrar, e voou para o topo das árvores e para o céu. Exclamou Rony, ficando em pé de um salto e arregalando os olhos para a coisa que aparecera. Por uma fração de segundo, Harry pensou que fosse outra formação de duendes irlandeses. Depois percebeu que era um crânio colossal, aparentemente composto por estrelas de esmeralda e uma cobra saindo da boca como uma língua. Enquanto olhavam, o crânio foi subindo cada vez mais alto, envolto em uma névoa de fumaça esverdeada, recortando-se contra o céu noturno como uma nova constelação. De repente, toda a floresta ao redor deles explodiu em gritos. Harry não entendeu o motivo, mas o único possível era a súbita aparição do crânio, que agora estava alto o suficiente para iluminar toda a floresta, como um letreiro macabro de neon. Ele esquadrinhou a escuridão à procura da pessoa que conjurara o crânio, mas não conseguiu ver ninguém. Quem está aí? Chamou ele mais uma vez. Harry, vamos, anda! Hermione agarrou pelas costas da jaqueta e puxou-o para trás. Que foi? Perguntou Harry, espantado de ver a cara da amiga tão branca e aterrorizada. É a marca negra, Harry! Gemeu Hermione, puxando-o com toda a força que podia. O sinal do você sabe quem. Do Voldemort. Harry, anda logo! Harry se virou. Rony estava recolhendo depressa a miniatura de Krum. Os três começaram a atravessar a clareira, mas antes que conseguissem dar mais de 100 passos, uma série de estalos anunciaram a chegada de 20 bruxos saídos do nada, a toda a volta. Harry se virou e, numa fração de segundo, registrou um fato. Cada um dos bruxos puxara a varinha, e cada varinha estava apontada para ele, Rony e Hermione. Sem parar para pensar, berrou. Abaixa! Ele agarrou os dois amigos e puxou-os para o chão. Estupefaça! Berraram 20 vozes, desencadeando uma série de lampejos, e Harry sentiu seus cabelos ondularem, como se um vento poderoso tivesse varrido a clareira. Ao erguer a cabeça 1 centímetrozinho, ele viu jorros de luz flamejante saírem das varinhas dos bruxos e sobrevoarem seus corpos, entrecruzando-se, ricocheteando nos troncos das árvores, saltando para a escuridão. Parem! Berrou uma voz que ele reconheceu. Parem! É o meu filho! Os cabelos de Harry pararam de voar para todos os lados. Ele levantou a cabeça mais um pouquinho. O bruxo diante dele baixara a varinha. O garoto rolou o corpo e viu o Sr. Weasley vindo em direção ao ajuntamento, com uma expressão aterrorizada no rosto. Rony! Harry! Sua voz tremia. Hermione! Vocês estão bem? Saia do caminho, Arthur. Disse uma voz fria e ríspida. Era o Sr. Crouch. Ele e os outros bruxos do ministério fechavam o cerco em torno dos garotos. Harry levantou-se para encará-los. O rosto do Sr. Crouch estava tenso de cólera. Qual de vocês fez aquilo? Perguntou aborrecido, seus olhos penetrantes indo de um garoto para o outro. Qual de vocês conjurou a marca negra? Nós não conjuramos aquilo. Respondeu Harry apontando o crânio. Nós não conjuramos nada. Disse Rony, que esfregava o cotovelo e olhava cheio de indignação para o pai. Por que vocês quiseram nos atacar? Não minta, senhor! Gritou o Sr. Crouch. Sua varinha continuava apontada diretamente para Rony, e seus olhos saltavam das órbitas. Parecia um tantinho maluco. Vocês foram encontrados na cena do crime. Bartô! Murmurou uma bruxa trajando um longo penhoar de lã. Eles são meninos, Bartô. Nunca teriam capacidade para... De onde saiu a marca? Respondam vocês três. Mandou o Sr. Weasley depressa. Dali. Respondeu Hermione, trêmula, apontando para o ponto em que tinham ouvido a voz. Havia alguém atrás das árvores. Gritou umas palavras, uma fórmula mágica. Ah, havia gente parada ali, é mesmo? Disse o Sr. Crouch, virando seus olhos saltados para Hermione, a incredulidade estampada por todo o rosto. Disseram uma fórmula mágica, não foi? A senhorita parece muito bem informada sobre as palavras que conjuram a marca, senhorita. Mas nenhum dos bruxos do ministério, exceto o Sr. Crouch, achou nem remotamente provável que Harry, Rony e Hermione tivessem conjurado o crânio. Muito ao contrário,
Ao ouvirem as palavras de Hermione, voltaram a erguer e apontar as varinhas na direção que ela indicara, procurando ver entre as árvores escuras. Tarde demais, Disse a bruxa de penhoar de lã, sacudindo a cabeça. já devem ter desaparatado. Acho que não. Disse um bruxo com uma barba curta e castanha. Era Amos Diggory, o pai de Cedrico. Os nossos raios passaram direto por aquelas árvores. Há uma boa chance de os termos atingido. Amos, cuidado! Disseram alguns bruxos em tom de alerta quando o Sr. Diggory aprumou os ombros, ergueu a varinha, atravessou a clareira e desapareceu na escuridão. Hermione observou-o sumir, levando as mãos à boca. Alguns segundos depois, eles ouviram o Sr. Diggory gritar. Acertamos sim! Tem alguém aqui! Inconsciente! Mas... Caramba! Você pegou alguém? Gritou o Sr. Crouch, parecendo muitíssimo incrédulo. Quem? Quem é? Eles ouviram gravetos se partirem, folhas farfalharem, e por fim passos quando o Sr. Diggory reapareceu por trás das árvores. Trazia uma figura minúscula e inerte nos braços. Harry reconheceu a toalha de chá na mesma hora. Era Winky. O Sr. Crouch não se mexeu nem falou, enquanto o Sr. Diggory depositava o elfo do Sr. Crouch no chão aos seus pés. Todos os bruxos do ministério se viraram para o Sr. Crouch. Durante alguns segundos, o bruxo permaneceu paralisado, os olhos ardendo no rosto branco, olhando para Winky. Então, ela pareceu voltar à vida. Isto não pode ser, disse ele aos arrancos. Não! Contornou rápido o Sr. Diggory e saiu em direção ao lugar em que o bruxo encontrara Winky. Não adianta, Sr. Crouch! Gritou Diggory para ele. Não há mais ninguém aí! Mas o Sr. Crouch não parecia disposto a aceitar sua palavra. Eles o ouviram andar por todo o lado, as folhas rumorejarem ao serem afastadas para os lados na busca. Meio embaraçoso, disse o Sr. Diggory sombriamente, contemplando o corpo inconsciente de Winky. O elfo doméstico de Bartô Crouch, quero dizer. Pode parar, Amos, disse o Sr. Weasley baixinho. Você não acredita seriamente que foi o elfo? A marca negra é um sinal de bruxo. Exige uma varinha. É, disse o Sr. Diggory. E havia uma varinha. Quê? Exclamou o Sr. Weasley. Olha aqui. O Sr. Diggory ergueu uma varinha e mostrou-a ao Sr. Weasley. Estava na mão dela. Então, para começar, violação da cláusula 3 do Código para o Uso de Varinhas. Nenhuma criatura não humana tem permissão para portar ou usar uma varinha. Nesse instante, ouviu-se mais um estalo, e Ludo Bagman aparatou bem ao lado do Sr. Weasley. Parecendo sem fôlego e desorientado, ele girou no mesmo lugar, com os olhos cravados do crânio verde esmeralda no céu. A marca negra! Ofegou ele, quase pisoteando Winky ao se virar intrigado para os colegas. Quem fez isso? Vocês apanharam quem fez? Bartô, o que é que está acontecendo? O Sr. Crouch voltara de mãos vazias. Seu rosto continuava branco como o de um fantasma e torcia tanto o bigode em escovinha quanto as mãos. Onde é que você andou, Bartô? Perguntou Bagman. Por que é que você não assistiu à partida? E o seu elfo ficou guardando uma cadeira para você? Gárgulas vorazes! Bagman acabara de notar Winky caída aos seus pés. Que foi que aconteceu com ela? Estive ocupado, Ludo, disse o Sr. Crouch, ainda falando aos arrancos como antes e mal movendo os lábios. E o meu elfo foi estuporado. Estuporado? Por gente nossa, você quer dizer? Mas por quê? De repente, o rosto redondo e reluzente de Bagman revelou ter compreendido. Ele ergueu os olhos para o crânio, baixou-os para Winky e em seguida ergueu-os para o Sr. Crouch. Não! Exclamou ele. Winky! Conjurou a marca negra? Ela não saberia fazer isso? Para começar, precisaria de uma varinha. E tinha uma, disse o Sr. Diggory. Encontrei-a segurando uma, Ludo. Se o senhor não se opõe, Sr. Crouch, acho que deveríamos ouvir o que ela tem a dizer em sua defesa. Crouch não deu sinal de ter ouvido o Sr. Diggory, mas este pareceu tomar o silêncio do outro por concordância. Ergueu a varinha e, apontando-a para Winky, disse: Enervate.
Wink mexeu-se fracamente. Seus grandes olhos castanhos se abriram e ela piscou várias vezes de um jeito meio abobado. Observada pelos bruxos em silêncio, ergueu o tronco aos poucos e se sentou. Avistou então os pés do Sr. Diggory e lentamente, tremulamente, ergueu os olhos para fixar seu rosto. Então, mais lentamente ainda olhou para o céu. Harry viu o crânio flutuante refletir-se 2 vezes em seus enormes olhos vidrados. Ela soltou uma exclamação, olhou a clareira em volta agitada e irrompeu em soluços aterrorizados. Elfo, Disse o Sr. Diggory severamente. você sabe quem eu sou? Sou do Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas. Wink começou a se balançar no chão para frente e para trás, a respiração saindo em fortes arquejos. Harry teve que se lembrar de Dobby em seus momentos de aterrorizada desobediência. Como você está vendo, Elfo, a marca negra foi conjurada aqui há alguns instantes, Disse o bruxo. e você foi descoberta pouco depois logo embaixo dela. Sua explicação, por favor. Eu não estou fazendo isso, meu senhor. Wink ofegou. Eu não estou sabendo, meu senhor. Você foi encontrada com uma varinha na mão. Vociferou o Sr. Diggory, brandindo a varinha diante dela. E quando a varinha refletiu a luz verde vinda do crânio no alto que inundava a clareira, Harry a reconheceu. Ei, é minha, disse. Todos na clareira olharam para o garoto. Perdão? Disse o Sr. Diggory, incrédulo. É a minha varinha, repetiu Harry. Deixei-a cair, Deixou-a cair? repetiu o bruxo, incrédulo. Isto é uma confissão? Você se desfez dela depois de conjurar a marca? Amos, lembre-se de com quem está falando. Disse o Sr. Weasley, muito zangado. Acha provável que Harry Potter conjure a marca negra? Claro que não, Murmurou o Sr. Diggory. Desculpem, me empolguei. Em todo caso, não a deixei cair lá, disse Harry, indicando com o polegar as árvores debaixo do crânio. Dei por falta dela logo depois que entramos na floresta, Então, disse o Sr. Diggory, seu olhar endurecendo ao se virar novamente para Wink, que se encolhia aos seus pés. você encontrou a varinha, não foi, Elfo? E você a apanhou e pensou em se divertir com ela, é isso? Eu não estava fazendo magia com ela, meu senhor. Guinchou Wink, as lágrimas correndo pelos lados do nariz achatado e grande. Eu estava só apanhando ela, meu senhor. Eu não estava fazendo a marca negra, meu senhor. Eu não sei fazer. Não foi ela. Afirmou Hermione. Ela parecia muito nervosa, dizendo o que pensava diante de todos aqueles bruxos do ministério, mas ainda assim decidida. Wink tem uma vozinha esganiçada, e a voz que ouvimos dizer a fórmula era muito mais grave. Ela olhou para os lados à procura de Harry e Rony, à procura de apoio. Não parecia nada com a voz da Wink, parecia? Não, confirmou Harry, sacudindo a cabeça. Decididamente não parecia voz de elfo. Era uma voz humana, Disse Rony. Bem, logo veremos. Rosnou o Sr. Diggory sem parecer se impressionar. Há uma maneira simples de descobrir o último feitiço que a varinha realizou. Você sabia, Elfo? Wink estremeceu e sacudiu a cabeça freneticamente, as orelhas abanando, quando o Sr. Diggory ergueu a própria varinha e encostou-a, ponta com ponta, na de Harry. Prior Incantato. Rugiu o Sr. Diggory. Harry ouviu Hermione prender a respiração horrorizada, quando um crânio com uma enorme língua de cobra surgiu no ponto em que as 2 varinhas se tocavam. Mas era uma mera sombra do crânio verde no alto. Parecia até feito de uma espessa fumaça cinzenta. O fantasma de um feitiço. Delétrios. Bradou o Sr. Diggory, e o crânio difuso desapareceu, transformado em um fiapo de fumaça. Então, Disse o Sr. Diggory com um tom de furioso triunfo, fixando Wink, que continuava a tremer convulsivamente. Eu não estava fazendo isso. Guinchou o elfo, seus olhos revirando aterrorizados. Eu não sei fazer. você foi apanhada com a boca na botija, Elfo. Rugiu o Sr. Diggory. Apanhada com a mão na varinha culpada. Amos, Disse o Sr. Weasley em voz alta.
Pense um pouco. Pouquíssimos bruxos sabem fazer esse feitiço. Onde ela o teria aprendido? Talvez Amos esteja insinuando, disse o Sr. Crouch, a fúria reprimida em cada sílaba, que eu rotineiramente ensino meus criados a conjurar a marca negra. Seguiu-se um silêncio profundamente desagradável. Amos Diggory pareceu horrorizado. Sr. Crouch, de jeito nenhum. Você agora já chegou quase a denunciar as duas pessoas nesta clareira que menos provavelmente conjurariam aquela marca, vociferou o Sr. Crouch. Harry Potter e eu. Suponho que você conheça a história do garoto, Amos. Claro, todos conhecem, murmurou o Sr. Diggory, parecendo extremamente sem graça. E espero que se lembre das muitas provas que tenho dado durante a minha longa carreira de que desprezo e detesto as artes das trevas e aqueles que a praticam, gritou o Sr. Crouch, os olhos saltando das órbitas outra vez. Sr. Crouch, eu nunca insinuei que o senhor tenha alguma coisa a ver com isso, murmurou Amos Diggory, agora corando por baixo da barba castanha e curta. Se você acusa meu elfo, você acusa a mim, Diggory. Onde mais ela teria aprendido a conjurar a marca? Ela poderia ter aprendido em qualquer lugar. Precisamente, Amos, disse o Sr. Weasley. Ela poderia ter aprendido em qualquer lugar. Winky, disse ele bondosamente, virando-se para o elfo, que se encolheu como se este bruxo também estivesse gritando com ela. Onde foi exatamente que você encontrou a varinha de Harry? Winky estava torcendo a barra da toalha de chá com tanta violência que o pano se esfiapava entre seus dedos. Eu estava encontrando ela lá, meu senhor. Murmurou ela. Lá no meio das árvores. Está vendo, Amos, disse o Sr. Weasley. Quem quer que tenha conjurado a marca poderia ter desaparatado logo em seguida, deixando a varinha de Harry para trás. Uma ideia inteligente não ter usado a própria varinha, que poderia tê-lo denunciado. E o Winky aqui teve a infelicidade de encontrar a varinha momentos depois e de apanhá-la. Mas então ela deve ter estado a poucos passos do verdadeiro responsável, disse o Sr. Diggory com impaciência. Elfo, você viu alguém? Winky começou a tremer mais que nunca. Seus olhos imensos piscaram, indo do Sr. Diggory para Ludo Bagman e dele para o Sr. Crouch. Então ela engoliu em seco e disse: Eu não estava vendo ninguém. Ninguém! Amos, disse o Sr. Crouch secamente. Estou muito consciente de que normalmente você iria querer levar Winky para interrogatório no seu departamento. Mas vou lhe pedir que me deixe cuidar dela. O Sr. Diggory fez cara de quem não achava a sugestão muito boa. Mas ficou claro para Harry que o Sr. Crouch era um funcionário tão importante no ministério que o outro não se atreveria a recusar o pedido. Pode ficar tranquilo que ela será castigada, acrescentou o Sr. Crouch friamente. Meu senhor, gaguejou Winky olhando para o Sr. Crouch, seus olhos rasos de lágrimas. Meu senhor, por favor. O Sr. Crouch encarou o elfo, seu rosto ainda mais agressivo, cada ruga nele profundamente marcada. Não havia piedade em seu olhar. Esta noite, Winky se portou de uma forma que eu não teria imaginado possível, disse ele lentamente. Eu a mandei permanecer na barraca. Mandei-a permanecer ali, enquanto eu ia resolver o problema, e descubro que ela me desobedeceu. Isto significa roupas. Não! Berrou Winky, prostrando-se aos pés do Sr. Crouch. Não, meu senhor! Roupas não! Roupas não! Harry sabia que a única maneira de libertar um elfo doméstico era presenteá-lo com roupas decentes. Era penoso ver como Winky se agarrava à sua toalha de chá enquanto soluçava sobre os sapatos do Sr. Crouch. Mas ela estava assustada. Explodiu Hermione aborrecida, encarando o Sr. Crouch. O seu elfo tem pavor de altura, e aqueles bruxos estavam fazendo as pessoas levitarem. O senhor não pode culpá-la por ter querido sair de perto. O Sr. Crouch deu um passo atrás,
desvencilhando-se do contato com o elfo, a quem ele examinava como se fosse algo imundo e podre que contaminava seus sapatos muito bem engraxados. Não preciso de um elfo doméstico que me desobedeça, disse ele friamente, erguendo os olhos para Hermione. Não preciso de uma criada que esquece o que deve ao seu senhor e a reputação do seu senhor. Wink chorava tanto que seus soluços ecoavam pela clareira. Seguiu-se um silêncio desagradável, que foi interrompido pelo Sr. Weasley ao dizer baixinho: Bom, acho que vou levar o meu pessoal de volta à barraca, se ninguém tiver objeções a fazer. Amos, a varinha já nos informou tudo que pôde. Se Harry puder levá-la, por favor. O Sr. Diggory entregou a varinha a Harry e ele a embolsou. Vamos, vocês três, disse o Sr. Weasley em voz baixa. Mas Hermione não parecia querer arredar pé. Seus olhos ainda miravam o elfo soluçante. Hermione! Chamou o Sr. Weasley com mais urgência. Ela se virou e acompanhou Harry e Rony para fora da clareira, embrenhando-se entre as árvores. O que é que vai acontecer com Wink? Perguntou ela no instante em que deixaram a clareira. Não sei, respondeu o Sr. Weasley. O jeito como a trataram, disse Hermione, furiosa. O Sr. Diggory chamando-a de elfo o tempo todo. E o Sr. Crouch? Ele sabe que não foi ela e ainda assim vai despedir Wink. Não se importou que ela tivesse sentido medo, nem que estivesse perturbada. Era como se ela nem fosse humana. E ela não é, disse Rony. Hermione se voltou contra ele. Isso não significa que não tenha sentimentos, Rony. É repugnante o jeito... Hermione, eu concordo com você, disse o Sr. Weasley depressa, fazendo sinal para a garota continuar andando. Mas agora não é hora de discutir os direitos dos elfos. Quero voltar à barraca o mais depressa que pudermos. O que aconteceu aos outros? Nós os perdemos no escuro, disse Rony. Papai, por que todo mundo estava tão nervoso com aquele crânio? Eu explico tudo quando estivermos na barraca, prometeu ele, tenso. Mas quando alcançaram a orla da floresta, depararam com um obstáculo. Havia ali uma aglomeração de bruxas e bruxos assustados, e quando viram o Sr. Weasley caminhando em sua direção, muitos foram ao seu encontro. O que é que está acontecendo na floresta? Quem conjurou aquilo? Arthur, não é ele. Claro que não é ele, disse o Sr. Weasley impaciente. Não sabemos quem foi, parece que desaparatou. Agora me deem licença, por favor, quero ir me deitar. Ele passou com Harry, Rony e Hermione pela aglomeração e voltou ao acampamento. Tudo estava silencioso agora. Não havia sinal de bruxos mascarados, embora várias barracas destruídas ainda fumegassem. Carlinhos meteu a cabeça pela abertura da barraca dos garotos. Papai, o que é que está acontecendo? Perguntou ele no escuro. Fred, Jorge e Gina já voltaram, mas os outros... Estão aqui comigo, respondeu o Sr. Weasley, se abaixando para entrar na barraca. Harry, Rony e Hermione entraram atrás dele. Guy estava sentado à pequena mesa da cozinha, apertando um braço com lençol que sangrava profusamente. Carlinhos tinha um rasgão na camisa e Percy ostentava um nariz ensanguentado. Fred, Jorge e Gina pareciam ilesos, embora abalados. Pegou ele, papai? Perguntou Guy bruscamente. A pessoa que conjurou a marca. Não. Encontramos o elfo de Bartô Crouch segurando a varinha de Harry, mas não ficamos sabendo quem realmente conjurou a marca. Quê? Exclamaram Guy, Carlinhos e Percy juntos. A varinha de Harry, disse Fred. O elfo do Sr. Crouch? Disse Percy, parecendo estupefato. Com alguma ajuda de Harry, Rony e Hermione, o Sr. Weasley explicou o que acontecera na floresta. Quando terminaram a história, Percy encheu-se de indignação. Ora, o Sr. Crouch tem toda a razão em querer se livrar de um elfo desses, exclamou ele. Fugir desse jeito depois que ele o mandou expressamente fazer o contrário, envergonhando o dono diante de todo o ministério. Que iria parecer se ele tivesse que comparecer no departamento para regulamentação e controle? Ela não fez nada. Só estava no lugar errado na hora errada, disse bruscamente Hermione a Percy, que ficou muito espantado. Hermione sempre se dera muito bem com ele, melhor até que qualquer dos outros. Hermione, um bruxo na posição do Sr. Crouch não pode se dar ao luxo de ter um elfo doméstico que endoida com uma varinha na mão, disse Percy pomposamente, recuperando-se do espanto. Ela não ficou maluca, gritou Hermione. Ela só apanhou a varinha no chão.
Olha aqui, será que alguém pode explicar o que significava aquele crânio? Perguntou Rony, impaciente. Não estava fazendo mal a ninguém. Por que esse escândalo todo? Eu já lhe disse. É o símbolo do você sabe quem, Rony. Disse Hermione antes que mais alguém pudesse responder. Li sobre ele em Ascensão e Queda das Artes das Trevas. E não é visto há 13 anos. Acrescentou o Sr. Weasley em voz baixa. É claro que as pessoas entraram em pânico. Foi quase o mesmo que rever você sabe quem. Não estou entendendo. Disse Rony, franzindo a testa. Quero dizer, é apenas uma forma no céu. Rony, você sabe quem e seus seguidores projetavam a marca negra no céu sempre que matavam alguém? Disse o Sr. Weasley. O terror que isso inspirava. Você não faz ideia, era muito criança. Mas imagine a pessoa chegar em casa e encontrar a marca negra pairando sobre ela, sabendo o que vai encontrar lá dentro. O Sr. Weasley fez uma careta. O que todos temem mais. Temem mais do que tudo. Houve um silêncio momentâneo. Então Guy, levantando o lençol do braço para verificar o corte, disse: Bem, não fez nenhum bem a gente esta noite, quem quer que tenha conjurado aquilo. A marca negra afugentou os comensais da morte no momento em que a viram. Todos desaparataram antes que chegássemos bastante próximos para arrancar a máscara deles. Aliás, seguramos os Roberts antes que atingissem o chão. A memória deles está sendo alterada. Comensais da morte? Perguntou Harry. Que são comensais da morte? É o nome que os seguidores de você sabe quem davam a si mesmos. Acho que vimos o que restou deles hoje à noite. Pelo menos os que conseguiram ficar de fora de Azkaban. Não podemos provar que eram eles, Guy, disse o Sr. Weasley. Embora provavelmente tenham sido. Acrescentou desanimado. Aposto que eram. Disse Rony repentinamente. Papai, encontramos Draco Malfoy na floresta, e ele praticamente nos disse que o pai dele era um dos idiotas mascarados. E todos sabemos que os Malfoy eram íntimos de você sabe quem. Mas o que é que os seguidores de Voldemort? Começou Harry. Todos se encolheram. Como a maioria das pessoas no mundo bruxo, os Weasleys sempre evitavam dizer o nome de Voldemort. Desculpem, disse Harry depressa. Mas o que é que os seguidores de você sabe quem pretendiam fazendo aqueles trouxas levitarem? Quero dizer, qual era o objetivo? O objetivo? Disse o Sr. Weasley com uma risada desanimada. Harry, essa é a ideia que fazem de uma brincadeira. Metade das mortes de trouxas quando você sabe quem estava no poder foi feita de brincadeira. Imagino que eles tenham tomado uns drinks esta noite e não puderam resistir ao impulso de nos lembrar que um grande número deles continua em liberdade. Uma reuniãozinha simpática. Terminou ele, desgostoso. Mas, se eles eram realmente os comensais da morte, por que desaparataram quando viram a marca negra? Perguntou Rony. Deveriam ter ficado felizes de ver a marca, não? Usa os miolos, Rony, disse Guy. Se eles eram realmente os comensais da morte, se viraram de todo jeito para não serem mandados para Azkaban quando você sabe quem perdeu o poder. E contaram um monte de mentiras de que ele os forçara a matar e torturar gente. Aposto como sentiriam ainda mais medo do que nós ao ver que ele estava voltando. Negaram que estivessem metidos com você sabe quem quando ele perdeu o poder e voltaram às suas vidinhas de sempre. Acho que o Lorde não ficaria muito satisfeito de ver essa gente, não é mesmo? Então, quem conjurou a marca negra? Disse Hermione lentamente. Estava fazendo isso para manifestar apoio ou amedrontar os comensais da morte? O seu palpite vale tanto quanto o meu, Hermione, disse o Sr. Weasley. Mas vou lhe dizer uma coisa. Somente os comensais eram capazes de conjurar a marca. Eu ficaria muito surpreso se a pessoa que a conjurou não tivesse sido um dia comensal da morte, mesmo que não o seja agora. Olhem, é muito tarde, e se sua mãe ouvir falar do que aconteceu, vai morrer de preocupação. Vamos dormir mais um pouco e depois tentar pegar um portal bem cedo para sair daqui. Harry voltou ao seu beliche com a cabeça zunindo. Sabia que devia estar se sentindo exausto. Eram quase 3 horas da manhã, mas estava completamente acordado e preocupado. Há 3 dias. Parecia muito mais, mas só tinham sido 3 dias. Acordara com a cicatriz ardendo, e esta noite, pela primeira vez em 13 anos, a marca de Lord Voldemort tinha aparecido no céu. Que significavam essas coisas? Ele pensou na carta que escrevera a Sirius antes de deixar a Rua dos Alfeneiros.
Será que o padrinho já a recebera? Quando iria mandar resposta? Harry ficou contemplando a lona, mas não lhe ocorreu nenhum devaneio em que voasse para ajudá-lo a adormecer, e somente muito tempo depois, quando os roncos de Carlinhos encheram a barraca, foi que o garoto finalmente adormeceu. Capítulo 10. Caos no Ministério. O Sr. Weasley acordou os garotos após algumas horas de sono. Usou magia para fechar e dobrar as barracas e o grupo deixou o acampamento o mais depressa que pôde, passando pelo Sr. Roberts à porta da casa. O homem tinha um estranho olhar vidrado e acenou se despedindo com um vago Feliz Natal. Ele vai ficar bom, disse o Sr. Weasley baixinho quando começaram a atravessar a charneca. Às vezes, quando a memória de uma pessoa é alterada, ela fica um pouco desorientada durante algum tempo. E precisaram fazê-lo esquecer muita coisa. Eles ouviram vozes ansiosas quando se aproximaram do lugar onde estava a chave de portal, e ao chegarem, encontraram numerosos bruxos e bruxas reunidos em torno de Basílio, o guardador das chaves de portais, todos exigindo em altos brados partir do acampamento o mais rápido possível. O Sr. Weasley teve uma discussão com Basílio. Eles entraram na fila e conseguiram tomar um velho pneu de volta ao Monte Stoathead antes de o sol realmente nascer. Voltaram caminhando por dentro de Ottery St. Catchpole em direção à toca, à claridade da alvorada, falando muito pouco porque estavam demasiado exaustos e ansiosos pelo café da manhã que iriam tomar. Ao virarem para a estrada de casa e avistarem a toca, um grito ecoou pela estrada úmida. Ai, graças a Deus, graças a Deus! A Sra. Weasley, que evidentemente estivera à espera diante da casa, veio correndo ao encontro deles, ainda usando chinelos, o rosto pálido e tenso, um exemplar amassado do Profeta Diário amarrotado na mão. Arthur, eu estava tão preocupada, tão preocupada. Ela se atirou ao pescoço do marido e o Profeta Diário caiu de sua mão frouxa no chão. Baixando os olhos, Harry leu a manchete. Cenas de terror na Copa Mundial de Quadribol, completa com uma foto em preto e branco da marca negra cintilando sobre as copas das árvores. Vocês estão bem? Murmurou a Sra. Weasley distraída, largando o marido e olhando para os garotos com os olhos vermelhos. Vocês estão vivos? Ai, meninos! E para surpresa de todos, agarrou Fred e Jorge e puxou os dois para um abraço tão apertado que as cabeças dos garotos se chocaram. Ai, mamãe, você tá estrangulando a gente. Gritei com vocês antes de ir embora, disse a mãe, começando a soluçar. É só nisso que estive pensando. E se você sabe quem tivesse pegado vocês? E a última coisa que disse aos dois foi que não obtiveram suficientes nomes. Ai, Fred, Jorge. Ora, vamos, Molly, estamos todos perfeitamente bem, disse o Sr. Weasley, acalmando-a, desvencilhando-a dos gêmeos e levando-a em direção à casa. Gui, murmurou ele em voz baixa. Apanhe esse jornal, quero ver o que diz. Quando já estavam todos apertados na pequena cozinha e Hermione preparara uma xícara de chá forte para a Sra. Weasley, no qual o marido insistira em acrescentar uma dose de uísque, Gui entregou o jornal ao pai. O Sr. Weasley examinou a primeira página enquanto Percy espiava por cima do seu ombro. Eu sabia, disse o Sr. Weasley, deprimido. Ministério erra. Responsáveis livres. Segurança ineficaz. Bruxos das trevas correm desenfreados. Desgraça nacional. Quem escreveu isso? Ah, só podia ser Rita Skeeter. Essa mulher vive implicando com o Ministério da Magia, reclamou Percy, furioso. Semana passada ela disse que estávamos perdendo tempo discutindo a espessura dos caldeirões, quando devíamos estar acabando com os vampiros, como se isso não estivesse explícito no parágrafo 12 das diretrizes para o tratamento dos semi-humanos não bruxos. Faz um favor a gente, Percy, disse Gui bocejando. Cala a boca. Falaram de mim, disse o Sr. Weasley, arregalando os olhos por trás dos óculos ao chegar ao fim do artigo no Profeta Diário. Onde? Perguntou num atropelo a Sra. Weasley, engasgando-se com o chá batizado com uísque. Se eu tivesse visto isso, saberia que você estava vivo. Não dizem o meu nome, explicou o Sr. Weasley. Escute só isso.
Se os bruxos e as bruxas aterrorizados, que prendiam a respiração à espera de notícias na orla da floresta, queriam ouvir do Ministério da Magia uma palavra que os tranquilizasse, foram lamentavelmente desapontados. Um funcionário do Ministério saiu da floresta uns minutos depois do aparecimento da Marca Negra, dizendo que não havia ninguém ferido, mas recusando-se a dar maiores informações. Resta ver se tal declaração será suficiente para abafar os boatos de que vários corpos foram retirados da floresta 1 hora mais tarde. Francamente, disse o Sr. Weasley exasperado, entregando o jornal a Percy. Ninguém ficou ferido mesmo? O que é que eu deveria dizer? Boatos de que vários corpos foram retirados da floresta. Ora, agora é que vai haver boatos depois de ela publicar isso? Ele soltou um profundo suspiro. Molly, vou ter que ir ao escritório. Isso vai dar um certo trabalho para consertar. Eu vou com você, pai, disse Percy, cheio de importância. O Sr. Crouch vai precisar de toda a tripulação a bordo. E aproveito para entregar a ele o meu relatório sobre os caldeirões pessoalmente. O rapaz saiu apressado da cozinha. A Sra. Weasley pareceu muito aborrecida. Arthur, você está de férias. Isso não tem nada a ver com o seu trabalho. Com certeza eles podem resolver o caso sem você, não? Tenho que ir, Molly, disse o Sr. Weasley. Piorei as coisas com a minha declaração. Vou trocar de roupa um instante e vou... Sra. Weasley, disse Harry de repente, incapaz de se conter. Edviges não chegou com uma carta para mim? Edviges, querido, disse a Sra. Weasley, distraída. Não chegou nenhum correio. Rony e Hermione olharam curiosos para Harry. Com um olhar expressivo para ambos, ele disse: Tudo bem se eu for deixar as minhas coisas no seu quarto, Rony? Claro, acho que eu também vou, respondeu Rony na mesma hora. Mione? Vou, disse ela depressa, e os três saíram decididos da cozinha e subiram as escadas. O que é que está acontecendo, Harry? Perguntou Rony, depois de fecharem a porta do sótão atrás deles. Tem uma coisa que não contei a vocês, disse Harry. No domingo de manhã, acordei com a minha cicatriz doendo outra vez. As reações de Rony e Hermione foram quase exatamente as que Harry imaginara em seu quarto na Rua dos Alfeneiros. Hermione prendeu a respiração e começou a dar sugestões na mesma hora, mencionando vários livros de referência e diversas pessoas, desde Alvo Dumbledore a Madame Pomfrey, a enfermeira de Hogwarts. Rony simplesmente fez cara de espanto. Mas ele não estava lá, estava? Você sabe quem? Quero dizer, da última vez que sua cicatriz ficou doendo, ele esteve em Hogwarts, não foi? Tenho certeza de que ele não estava na Rua dos Alfeneiros, falou Harry. Mas sonhei com ele. Com ele e Pedro, sabe? Rabicho. Não me lembro do sonho todo agora, mas eles estavam planejando matar alguém. Hesitara por um momento, quase dizendo me matar, mas não teve coragem de fazer Hermione ficar mais horrorizada do que já estava. Foi só um sonho, disse Rony, tranquilizando o amigo. Só um pesadelo. Mas será que foi mesmo? Disse Harry, virando-se para espiar pela janela o céu que clareava. É esquisito, não é? Minha cicatriz dói e 3 dias depois os comensais da morte se manifestam e o sinal de Voldemort volta a aparecer no céu. Não, diz o nome dele, sibilou Rony entre dentes. E lembra o que foi que a professora Trelawney disse? Continuou Harry sem dar atenção a Rony. No fim do ano passado, a professora Trelawney era a professora de adivinhação dos garotos em Hogwarts. A expressão aterrorizada de Hermione desapareceu, substituída por uma risadinha de desdém. Harry, você não vai prestar atenção ao que aquela velha charlatã diz, vai? Você não estava lá, respondeu Harry. Dessa vez foi diferente. Eu contei a você, ela entrou em transe, de verdade, e disse que o Lorde das Trevas se reergueria, maior e mais terrível que nunca, e que teria sucesso porque seu servo ia voltar para ele, e naquela noite Rabicho fugiu. Seguiu-se um silêncio em que Rony ficou brincando distraidamente com um furo em sua colcha dos Chudley Cannons. Por que você estava perguntando se Edviges tinha chegado, Harry? Perguntou Hermione. Você está esperando uma carta? Contei ao Sirius sobre minha cicatriz, disse Harry encolhendo os ombros. Estou esperando a resposta. Bem pensado, exclamou Rony, desanuviando a expressão.
Aposto que Sirius sabe o que fazer. Eu esperava que ele me respondesse logo, disse Harry. Mas nós não sabemos onde Sirius está. Talvez esteja na África ou em outro continente, não é? Ponderou Hermione. Edwiges não poderia fazer uma viagem dessas em poucos dias. Eu sei, disse Harry, mas teve uma sensação de peso no estômago ao olhar o céu sem nem sinal de Edwiges. Vamos jogar uma partida de quadribol no pomar, Harry, sugeriu Rony. Vamos, uma melhor de 3. Gui, Carlinhos, Fred e Jorge jogarão. Você pode experimentar a finta de Wronski. Rony, disse Hermione num tom de quem diz, eu não acho que você esteja sendo muito sensível. Harry não quer jogar quadribol agora. Está preocupado e cansado. Nós todos precisamos dormir. Quero jogar quadribol, disse Harry subitamente. Aguenta aí, vou pegar minha Firebolt. Hermione saiu do quarto resmungando alguma coisa com o som de meninos. Nem o Sr. Weasley nem Percy pararam muito em casa na semana seguinte. Os dois saíam toda manhã antes do resto da família se levantar e só voltavam bem depois do jantar. Tem sido um absoluto tumulto, contou Percy a todos, cheio de importância, no domingo à noite, véspera dos garotos regressarem a Hogwarts. Estive apagando incêndios a semana inteira. As pessoas não param de mandar berradores e, é claro, se a gente não abre o berrador na mesma hora, ele explode. Tem marcas de queimadura por toda a minha mesa e a minha melhor pena ficou reduzida a cinzas. Por que estão mandando berradores? Perguntou Gina, que se ocupava em remendar com fita adesiva o seu exemplar de 1000 ervas e fungos mágicos, sentada no tapete diante da lareira da sala de estar. Para se queixarem da falta de segurança na Copa Mundial, disse Percy. Querem compensação pelos prejuízos? Mundungo Fletcher entrou com um pedido de compensação pela perda de uma barraca de 12 suítes com banheira jacuzzi, mas eu saquei logo qual era dele. Sei, sem a menor dúvida, que ele estava dormindo embaixo de uma capa estendida por cima de paus. A senhora Weasley olhou para o relógio de carrilhão a um canto da sala. Harry gostava desse relógio. Era completamente inútil se alguém queria saber as horas, mas para outras coisas era muito informativo. Tinha 9 ponteiros dourados e em cada um estava gravado o nome de um Weasley. Não havia números no mostrador, mas o local onde cada membro da família poderia estar. Havia casa, escola e trabalho, mas também perdido, hospital, prisão, e na posição em que estaria o número 12 em um relógio normal, perigo mortal. 8 dos ponteiros indicavam casa, mas o do Sr. Weasley, que era o mais comprido, ainda apontava para trabalho. A senhora Weasley suspirou. O seu pai não precisa ir ao escritório no fim de semana desde o tempo de você sabe quem, disse ela. Estão obrigando-o a trabalhar demais. O jantar dele vai estragar se demorar muito mais a chegar em casa. Papai acha que precisa compensar o erro que fez no jogo, não é? Disse Percy. Verdade seja dita, foi meio imprudente ele fazer uma declaração à imprensa sem antes pedir autorização ao chefe do departamento. Não se atreva a culpar o seu pai pelo que aquela infeliz da Skeeter escreveu, disse a senhora Weasley, irritando-se na hora. Se o papai não tivesse dito nada, a Rita teria escrito que era lamentável que ninguém do ministério tivesse comentado nada. Disse Gui, que estava jogando xadrez com Rony. Rita Skeeter nunca pinta ninguém de anjo. Estão lembrados da vez que ela entrevistou todos os desfazedores de feitiços do Gringotts e me chamou de frangote de cabelo comprido? Bom, está um pouco comprido, querido, disse a senhora Weasley carinhosamente. Se você me deixasse... Não, mamãe. A chuva açoitava a janela da sala de estar. Hermione lia absorta o livro padrão de feitiços, 4ª série, que a senhora Weasley comprara para ela, Harry e Rony no beco diagonal. Carlinhos cerzia um gorro à prova de fogo. Harry dava polimento na Firebolt, o estojo para manutenção de vassouras que Hermione lhe dera no 13º aniversário aberto aos seus pés. Fred e Jorge estavam sentados no canto mais afastado, de penas na mão, conversando aos cochichos, as cabeças curvadas sobre um pedaço de pergaminho. O que é que vocês dois estão aprontando? Perguntou a senhora Weasley rispidamente, os olhos nos gêmeos. Dever de casa, disse Fred vagamente. Não seja ridículo, vocês ainda estão de férias, disse a mãe. Deixamos este para depois, disse Jorge. Por acaso vocês não estão preparando um novo formulário, estão?
Perguntou a senhora Weasley, perspicaz. Por acaso não estariam pensando em recomeçar as genialidades Weasley? Ora, mamãe, disse Fred, erguendo os olhos para a mãe, uma expressão mortificada no rosto. Se o expresso de Hogwarts bater amanhã e Jorge e eu morrermos, como é que você iria se sentir sabendo que a última coisa que ouvimos de você foi uma acusação sem fundamento? Todos riram, até mesmo a senhora Weasley. Ai, o seu pai está chegando, disse ela de repente, olhando mais uma vez para o relógio. O ponteiro do Sr. Weasley de repente girou de trabalho para viagem. Um segundo depois, parou estremecendo em casa, junto aos demais, e todos o ouviram chamar da cozinha. Estou indo, Arthur, respondeu a mulher, saindo correndo da sala. Mais alguns minutos e o Sr. Weasley entrava na sala aquecida, trazendo o jantar numa bandeja. Parecia completamente exausto. Bom, agora a coisa está realmente pegando fogo, comentou ele com a senhora Weasley, sentando-se numa poltrona junto à lareira e brincando desanimado com uma porção murcha de couve-flor. Rita Skeeter andou fuçando a semana inteira, procurando mais bobagens ministeriais para denunciar. E agora descobriu que a coitada da velha Berta está desaparecida, então isso vai ser a manchete de amanhã no Profeta. Eu disse a Bagman que ele devia ter mandado alguém procurá-la há séculos. O Sr. Crouch vem dizendo isso há semanas seguidas, disse Percy depressa. Crouch tem muita sorte de Rita não ter descoberto nada sobre a Wink, retrucou o Sr. Weasley irritado. Haveria uma semana de manchetes com a história do elfo doméstico, dele ter sido apanhado segurando a varinha que conjurou a marca negra. Acho que todos concordamos que o elfo, embora irresponsável, não conjurou a marca, disse Percy inflamado. Se você quer saber, o Sr. Crouch tem muita sorte que ninguém no Profeta Diário saiba como ele é ruim para os elfos, disse Hermione zangada. Agora, olha aqui, Hermione, retrucou Percy. Um funcionário de primeiro escalão no ministério como o Sr. Crouch merece obediência cega dos seus criados. Dos seus escravos, você quer dizer? Falou Hermione com a voz muito aguda. Porque ele não pagava salário a Wink, não é mesmo? Acho melhor vocês todos subirem e verificarem se fizeram as malas direito, disse a senhora Weasley, interrompendo a discussão. Andem logo, vamos, todos vocês. Harry fechou o estojo de manutenção, pôs a Firebolt ao ombro e subiu com Rony. A chuva parecia ainda mais forte no último andar da casa e vinha acompanhada por assobios e gemidos do vento, para não falar nos uivos ocasionais do vampiro que vivia no sótão. Pichitinho começou a piar e a voar dentro da gaiola quando eles entraram. A visão dos malões quase prontos o deixara num frenesi de excitação. Arrolha ele com um pouco desses petiscos para corujas, disse Rony, atirando um pacote para Harry. Quem sabe ele cala o bico. Harry enfiou alguns petiscos pela grade da gaiola, depois voltou sua atenção para o malão. A gaiola de Edviges estava do lado, ainda vazia. Já faz mais de uma semana, disse Harry, contemplando o poleiro deserto de Edviges. Rony, você acha que Sirius foi capturado? Não, teria saído no Profeta Diário, protestou Rony. O Ministério iria querer mostrar que capturou alguém, não acha? É, acho. Olha, toma aqui o material que mamãe comprou para você no Beco Diagonal. E ela tirou um pouco de ouro do seu cofre para você e lavou todas as suas meias. Rony carregou uma pilha de coisas para a cama de armar de Harry e largou uma bolsa de dinheiro e um monte de meias do lado. Começou a desembrulhar as compras. Além de o livro padrão de feitiços, quarta série, de Miranda Goshawk, ele tinha agora um punhado de penas novas, 12 rolos de pergaminho e ingredientes para o seu estojo de poções. Os estoques de espinha de peixe de leão e essência de beladona estavam quase no fim. Começou a empilhar a roupa íntima dentro do caldeirão quando Rony soltou uma exclamação de desagrado às costas dele. Que vem a ser isso? Ele estava segurando uma coisa que pareceu a Harry uma longa veste de veludo marrom. Tinha um babado de renda de aspecto mofado no decote e punhos de renda iguais. Os garotos ouviram uma batida na porta e a senhora Weasley entrou, trazendo uma braçada de vestes de Hogwarts recém-lavadas. Tomem aqui, disse ela, dividindo a braçada ao meio. Agora vejam se guardam tudo na mala direito para não amarrotar.
Mamãe, você me deu a roupa nova da Gina, disse Rony, devolvendo a veste marrom à mãe. Claro que não, é para você. Vestes a rigor. Quê? Exclamou Rony, horrorizado. Vestes a rigor, Repetiu a senhora Weasley. está na sua lista de material que este ano você deverá levar vestes a rigor. Vestes para ocasiões formais. A senhora tem que estar brincando, Exclamou Rony, incrédulo. Eu não vou usar isso nem pensar. Todo mundo usa, Rony, Disse a senhora Weasley, aborrecida. e são todas assim. Seu pai também tem uma para festas elegantes. Saio pelado, mas não visto uma coisa dessas. Teimou Rony. Não seja bobo. Você precisa de vestes a rigor, estão na sua lista. Comprei para o Harry também. Mostre a ele, Harry. Com uma certa apreensão, Harry abriu o último embrulho sobre a cama. Mas não eram tão ruins quanto esperara. As vestes não tinham renda alguma. De fato, eram mais ou menos iguais às vestes da escola, só que eram verde garrafa em vez de pretas. Achei que elas realçariam a cor dos seus olhos, querido, Disse a senhora Weasley afetuosamente. Ora, as deles são legais. Disse Rony zangado, olhando para as vestes de Harry. Por que eu não ganhei vestes como as dele? Porque... Bom, precisei comprar as suas de segunda mão e não havia muita escolha. Disse a senhora Weasley, corando. Harry olhou para o outro lado. Teria dividido com os Weasley, de boa vontade, o dinheiro que havia em seu cofre no Gringotts, mas sabia que eles jamais aceitariam. Não vou usar isso nunca, Insistiu Rony. Nunquinha. Ótimo! Retorquiu a senhora Weasley. Ande nu. E Harry, não esqueça de tirar uma fotografia dele. Deus sabe que estou bem precisada de umas gargalhadas. Ela saiu do quarto, batendo a porta. Os meninos ouviram um ruído engraçado de alguém cuspindo às costas deles. Era Pichitinho se engasgando com um petisco grande demais. Por que é que tudo que eu tenho é porcaria? Enfureceu-se Rony, atravessando o quarto para descolar o bico da coruja. Capítulo 11. A bordo do Expresso de Hogwarts. Havia no ar uma inquestionável tristeza de fim de férias quando Harry acordou na manhã seguinte. A chuva forte continuava a fustigar a janela enquanto ele vestia uma jeans e uma camiseta. Trocaria pelas vestes de escola no Expresso de Hogwarts. Ele, Rony, Fred e George tinham acabado de chegar ao patamar do primeiro andar, a caminho de tomar o café da manhã, quando a senhora Weasley apareceu ao pé da escada, parecendo aflita. Arthur! Gritou ela para cima. Arthur, mensagem urgente do ministério! Harry se achatou contra a parede quando o Sr. Weasley passou correndo, com as vestes de trás para a frente e desapareceu de vista. Quando Harry e os outros entraram na cozinha, viram a Sra. Weasley remexendo ansiosamente nas gavetas do guarda-louça. Tem uma pena aqui em algum lugar, dizia ela, enquanto o Sr. Weasley se curvava para a lareira falando com... Harry fechou os olhos com força e reabriu-os para ter certeza de que estava vendo direito. A cabeça de Amos Diggory estava parada no meio das chamas como um grande ovo barbudo. Ele falava muito depressa, completamente indiferente às fagulhas que voavam ao seu redor e às chamas que lambiam suas orelhas. Os vizinhos trouxas ouviram estampidos e gritos, então foram e chamaram a... Como é o nome mesmo? Plícia. Arthur, você tem que ir lá. Tome! Disse a Sra. Weasley sem fôlego, empurrando um pedaço de pergaminho, um tinteiro e uma pena amassada nas mãos do marido. Foi pura sorte eu ter sabido. Continuou a cabeça do Sr. Diggory. Precisei vir ao escritório mais cedo para despachar umas corujas e encontrei o pessoal do uso indevido da magia de saída. Se a Rita Skeeter souber dessa, Arthur... Que é que Olho Tonto diz que aconteceu? Perguntou o Sr. Weasley, ao mesmo tempo que desenroscava a tampa do tinteiro, molhava a pena e se preparava para escrever. Os olhos do Sr. Diggory reviraram nas órbitas. Disse que ouviu intrusos no jardim. Disse que se aproximavam sorrateiramente da casa, mas que foram atacados pelas latas de lixo. Que foi que as latas de lixo fizeram? Perguntou o Sr. Weasley, escrevendo freneticamente. Fizeram um estardalhaço e dispararam lixo para todo lado, pelo que sei. Falou o Sr. Diggory. Aparentemente, uma delas ainda estava voando a esmo quando a polícia apareceu. O Sr. Weasley gemeu. E o que aconteceu com os intrusos? Arthur, você conhece Olho Tonto. Disse a cabeça, tornando a revirar os olhos.
Alguém andando pelo jardim dele na calada da noite. Mas provavelmente era algum gato com neurose de guerra vagando por ali coberto de cascas de batatas. Mas se o pessoal do uso indevido da magia puser as mãos em Olho Tonto, ele está perdido. Pense na ficha dele. Temos que livrá-lo com uma acusação menos séria. Alguma coisa no seu departamento? Qual é a penalidade para a explosão de latas de lixo? Talvez uma advertência. Respondeu o Sr. Weasley, ainda escrevendo muito depressa, a testa vincada. Olho Tonto não usou a varinha. Não chegou a atacar ninguém. Aposto que ele pulou da cama e começou a enfeitiçar tudo que conseguiu alcançar pela janela. Mas daria muito trabalho provar isso. Não houve nenhuma vítima. Tudo bem, estou de saída, disse o Sr. Weasley, e enfiando o pergaminho com as anotações no bolso, saiu correndo da cozinha. A cabeça do Sr. Diggory olhou para os lados e se fixou na Sra. Weasley. Desculpe o mau jeito, Molly, disse mais calmamente. Incomodar vocês tão cedo. Mas Arthur é a única pessoa que pode livrar Olho Tonto. E Olho Tonto ia começar um novo emprego hoje. Por que é que tinha que escolher ontem à noite? Tudo bem, Amos. Tem certeza de que não quer comer uma torrada ou qualquer outra coisa antes de ir? Ah, então quero. A Sra. Weasley apanhou uma torrada amanteigada em uma pilha sobre a mesa da cozinha, prendeu-a nas tenazes da lareira e a levou à boca do Sr. Diggory. Gado, disse ele com a voz abafada, e em seguida, com um estalido, desapareceu. Harry ouviu o Sr. Weasley gritar tchauz apressados para Gui, Carlinhos, Percy e as garotas. Em 5 minutos, ele estava de volta à cozinha, as vestes agora do lado certo, passando um pente nos cabelos. É melhor eu me apressar. Um bom ano letivo para vocês, meninos, disse o Sr. Weasley para Harry, Ron e os gêmeos, puxando uma capa por cima dos ombros e se preparando para desaparatar. Molly, você acha que dá conta de levar os meninos até King's Cross? Claro que sim. Se preocupe com o Olho Tonto que nós cuidamos do resto. Quando o Sr. Weasley desapareceu, Gui e Carlinhos entraram na cozinha. Alguém falou em Olho Tonto? Perguntou Gui. O que é que ele andou fazendo agora? Diz que alguém tentou entrar na casa dele a noite passada. Respondeu a Sra. Weasley. Olho Tonto Moody? Indagou Jorge, pensativo, passando geleia na torrada. Não é aquele biruta... Seu pai tem uma excelente opinião sobre Olho Tonto Moody, disse a Sra. Weasley severamente. Tudo bem, papai coleciona tomadas, não é mesmo? Disse Fred baixinho quando a mãe saiu da cozinha. Cada qual com o seu igual. Moody já foi um grande bruxo, disse Gui. Ele é um velho amigo do Dumbledore, não é? Perguntou Carlinhos. Mas o Dumbledore não é bem o que a gente chamaria de normal, não é? Comentou Fred. Quero dizer, eu sei que ele é um gênio e tudo mais. Quem é Olho Tonto? Perguntou Harry. Está aposentado, mas costumava trabalhar no ministério, falou Carlinhos. Vi ele uma vez quando papai me levou ao trabalho. Ele foi Auror, um dos melhores. Um cara que captura bruxos das trevas. Acrescentou, vendo o olhar atônito de Harry. Encheu metade das celas de Azkaban, mas fez uma pá de inimigos, principalmente as famílias das pessoas que ele prendeu. E ouvi falar que Moody está ficando realmente paranoico na velhice. Não confia mais em ninguém. Vê bruxos das trevas por todo lado. Gui e Carlinhos resolveram acompanhar os garotos ao embarque na estação de King's Cross, mas Percy se desculpou profusamente e disse que precisava de fato ir trabalhar. Não posso pedir mais licenças no momento. O Sr. Crouch está realmente começando a confiar em mim. Ah, é? Sabe de uma coisa, Percy? Disse Jorge, sério. Acho que não demora muito, ele vai aprender o seu nome. A Sra. Weasley tinha se aventurado a telefonar para a agência de correio do povoado para pedir 3 táxis de trouxas para levá-los a Londres. Arthur tentou pedir emprestado uns carros do ministério para nós. Sussurrou a Sra. Weasley a Harry, enquanto aguardavam parados no pátio lavado de chuva os motoristas dos táxis carregarem os pesados malões de Hogwarts nos carros. Mas não havia nenhum disponível. Ai, meu Deus, a cara deles não está nada feliz, não é? Harry não quis comentar com a Sra. Weasley que motoristas de táxi trouxas raramente transportavam corujas excitadas, e Pichitinho estava fazendo um estardalhaço de furar os tímpanos. E tampouco ajudou o fato de alguns fogos filibusteiros, que não aquecem e acendem molhados, terem explodido inesperadamente quando o malão de Fred se abriu,
fazendo o motorista que o carregava berrar de susto e dor, pois Bichento enterrou as garras na perna do homem. A viagem foi desconfortável, porque eles viajaram espremidos no banco traseiro dos táxis com os malões. Bichento levou algum tempo para se recuperar do susto com os fogos, e até entrarem em Londres, Harry, Rony e Hermione acabaram seriamente arranhados. Sentiram um grande alívio ao desembarcar na estação, embora a chuva caísse mais forte que nunca, e eles tivessem se encharcado para atravessar a rua movimentada para entrar na estação com os malões. A essa altura, Harry já estava se acostumando a embarcar na plataforma 9:30. Era apenas uma questão de rumar diretamente para a barreira, aparentemente sólida, que dividia as plataformas 9 e 10. A única parte difícil era fazer isso discretamente, de modo a não chamar a atenção dos trouxas. Fizeram isso em grupos hoje. Harry, Rony e Hermione, os mais visíveis, pois iam levando Pichitinho e Bichento, foram os primeiros. Eles se encostaram descontraídamente na barreira, conversando despreocupados, e deslizaram de lado por ela. E ao fazerem isso, a plataforma 9:30 se materializou diante deles. O expresso de Hogwarts, uma reluzente locomotiva vermelha, já estava aguardando, soltando nuvens repolhudas de fumaça, através das quais os muitos alunos de Hogwarts e seus pais parados na plataforma pareciam fantasmas escuros. Pichitinho fez mais barulho que nunca em resposta ao pio das outras corujas escondidas na névoa. Harry, Rony e Hermione saíram em busca de lugares e logo estavam guardando a bagagem em uma cabine mais ou menos na metade do trem. Depois, eles tornaram a saltar para se despedir da Sra. Weasley, de Guy e Carlinhos. Talvez eu volte a ver vocês mais cedo do que pensam, disse Carlinhos, rindo ao dar um abraço de despedida em Gina. Por quê? Perguntou Fred, interessado. Você verá, respondeu Carlinhos. Só não diga a Percy que eu falei isso, porque afinal é informação privilegiada até o Ministério resolver divulgá-la. Até eu sinto vontade de estar estudando em Hogwarts este ano, disse Guy, as mãos enfiadas nos bolsos, contemplando com um ar quase saudoso o trem. Por quê? Perguntou Jorge, impaciente. Vocês vão ter um ano interessante, comentou Guy com os olhos cintilando. Talvez eu até peça licença para dar uma espiada. Uma espiada em quê? Perguntou Rony. Mas nessa hora ouviram o apito e a Sra. Weasley conduziu-os impaciente às portas do trem. Obrigada por nos convidar, Sra. Weasley, disse Hermione. Depois embarcaram, fecharam a porta e se debruçaram na janela do corredor para falar com ela. Obrigado por tudo, Sra. Weasley, disse Harry. O prazer foi meu, queridos, respondeu ela. Eu os convidaria para o Natal, mas... Bem, imagino que vocês vão querer ficar em Hogwarts por causa de uma coisa ou outra. Mamãe! Exclamou Rony, irritado. O que é que vocês três sabem que nós não sabemos? Vocês vão descobrir hoje à noite, disse a Sra. Weasley, sorrindo. Vai ser muito excitante. Reparem bem, estou muito contente que tenham mudado as regras. Que regras? Perguntaram Harry, Rony, Fred e Jorge juntos. Tenho certeza de que o professor Dumbledore vai contar a vocês. Agora comportem-se, ouviu bem, Fred? E você, Jorge? Os pistões assobiaram e o trem começou a andar. Conta para a gente o que vai acontecer em Hogwarts! Berrou Fred pela janela quando a Sra. Weasley, Guy e Carlinhos foram se distanciando rapidamente. Que regras é que vão mudar? Mas a Sra. Weasley apenas sorriu e acenou. Antes que o trem tivesse virado a primeira curva, ela, Guy e Carlinhos tinham desaparatado. Harry, Rony e Hermione voltaram à cabine. A chuva grossa que batia nas janelas tornava difícil ver o lado de fora. Rony abriu o malão, tirou as vestes a rigor marrons e atirou-as por cima da gaiola de Pichitinho para abafar os seus pios. Bagman queria nos dizer o que ia acontecer em Hogwarts, disse ele mal-humorado, sentando-se ao lado de Harry. Na Copa Mundial, lembra? Mas nem a minha própria mãe quer contar. Que será? Psiu! Sussurrou Hermione de repente, levando o indicador aos lábios e apontando para a cabine ao lado. Harry e Rony prestaram atenção e ouviram uma voz arrastada já conhecida que entrava pela porta aberta. Papai, na realidade, pensou em me mandar para Durmstrang em lugar de Hogwarts, sabem? Ele conhece o diretor lá, entendem?
Bom, vocês sabem qual é a opinião deles sobre Dumbledore. O cara gosta muito de sangues ruins e Durmstrang não admite esse tipo de ralé. Mas mamãe não gostou da ideia de eu ir para uma escola tão longe. Durmstrang tem uma política muito mais certa que Hogwarts com relação às artes das trevas. Os alunos de lá até aprendem essa matéria. Não é só essas bobagens de defesa que a gente aprende. Hermione se levantou, foi pé ante pé até a porta da cabine e fechou-a para abafar a voz de Malfoy. Então ele acha que Durmstrang teria sido melhor para ele, é? Disse ela, zangada. Eu gostaria que ele tivesse ido para lá, e não teríamos que aturá-lo. Durmstrang é outra escola de bruxaria? Perguntou Harry. É, Respondeu Hermione, fungando. e tem uma péssima reputação. Segundo aquele livro, Uma Avaliação da Educação e Magia na Europa, a escola enfatiza as artes das trevas. Acho que já ouvi falar nisso, Disse Rony vagamente. Onde fica? Em que país? Ora, ninguém sabe, não é mesmo? Respondeu Hermione, erguendo as sobrancelhas. Por que não? Quis saber Harry. Tradicionalmente, há uma forte rivalidade entre as escolas de magia. Durmstrang e Bobaton gostam de esconder onde ficam para ninguém poder roubar os segredos delas. Disse Hermione simplesmente. Corta essa! Exclamou Rony, começando a rir. Durmstrang tem que ser mais ou menos do tamanho de Hogwarts. Como é que alguém vai esconder um castelão encardido? Mas Hogwarts é escondida. Retrucou Hermione, surpresa. Todo mundo sabe disso. Bom, pelo menos todo mundo que leu Hogwarts uma história. Então é só você, Falou Rony. Por isso pode continuar. Como é que se esconde um lugar como Hogwarts? Encantando ele, Respondeu Hermione. Se um trouxa olhar, só o que vai ver é uma velha ruína embolorada com um letreiro na entrada. Perigo, não entre, arriscado. Então Durmstrang também vai parecer uma ruína a um estranho? Talvez, Disse Hermione, encolhendo os ombros. Ou talvez tenha feitiços antitrouxas, como o estádio da Copa Mundial. E para impedir bruxos estrangeiros de encontrá-lo, devem ter tornado ele impossível de mapear. Como é? Bom, a gente pode enfeitiçar um prédio para tornar impossível a pessoa localizá-lo em um mapa, não pode? Se você diz que pode, falou Harry. Mas eu acho que Durmstrang deve ficar em um lugar bem ao norte. Disse Hermione, pensativa. Algum lugar muito frio, porque as capas de peles fazem parte dos uniformes de lá. Pensem só nas possibilidades, Disse Rony, sonhando. Teria sido muito mais fácil empurrar Malfoy de uma geleira e fazer parecer acidente. Pena que a mãe goste dele. A chuva foi ficando mais pesada à medida que o trem seguia mais para o norte. O céu estava tão escuro e as janelas tão embaçadas que as lanternas foram acesas antes do meio-dia. O carrinho dos lanches surgiu sacudindo pelo corredor e Harry comprou uma montanha de bolos de caldeirão para os três dividirem. Muitos amigos apareceram durante a tarde, inclusive Seamus Finnegan, Dino Thomas e Neville Longbottom, um menino de rosto redondo e extremamente esquecido que fora criado pela bruxa formidável que era sua avó. Seamus ainda usava a roseta da Irlanda. Parte da mágica parecia estar se esgotando agora. Ela ainda gritava esganiçada, Try! Millet! Moran! mas de um jeito muito fraco e cansado. Passada meia hora, mais ou menos, Hermione, cansando-se da interminável discussão sobre quadribol, enterrou-se mais uma vez em O Livro Padrão de Feitiços, quarta série, e começou a tentar aprender a fazer um feitiço convocatório. Neville escutava invejoso a conversa dos colegas que reviviam a partida de quadribol. Vovó não quis ir. Disse ele, infeliz. Não quis comprar as entradas, mas parecia fantástico. Foi, Disse Rony. Olhe só para isso, Neville. Ele meteu a mão no malão guardado no bagageiro e puxou a miniatura de Victor Krum. Uau! Exclamou Neville invejoso quando Rony equilibrou o Krum na mão gorducha. E vimos ele de perto também. Continuou Rony. Ficamos no camarote de honra. Pela primeira e última vez na vida, Weasley. Draco Malfoy aparecera à porta. Atrás dele vinham Crabbe e Goyle, seus enormes sequazes agressivos, que pareciam ter crescido no mínimo 30 centímetros durante o verão. Evidentemente tinham ouvido a conversa pela porta da cabine que Dino e Simas deixaram entreaberta. Não me lembro de ter convidado você para a nossa cabine, Malfoy, disse Harry friamente. Weasley? Que é isso? Perguntou Malfoy apontando para a gaiola de Pichitinho.
Uma das mangas das vestes de Rony estava pendurada e balançava com o movimento do trem, deixando o punho de renda mofada muito visível. Rony fez menção de esconder as vestes, mas Malfoy foi rápido demais para ele. Agarrou a manga e puxou. Olhem só para isso! Disse o garoto em êxtase, segurando as vestes de Rony e mostrando-as a Crabbe e Goyle. Weasley, você não andou pensando em usar isso, andou? Quero dizer, isso esteve em moda aí por 1890. Vai lamber sabão, Malfoy! Xingou Rony, da mesma cor das vestes ao puxá-las das mãos de Malfoy. O garoto uivava, rindo de desdém. Crabbe e Goyle gargalhavam estupidamente. Então, vai entrar, Weasley? Vai tentar trazer alguma glória para o nome da sua família? E tem dinheiro também, sabe? Você vai poder comprar umas vestes decentes se ganhar? Do que é que você está falando? Retorquiu Rony. Você vai entrar? Repetiu Malfoy. Suponho que você vá, Potter. Você nunca perde uma chance de se exibir, não é? Ou você explica a que está se referindo ou vai embora, Malfoy. Disse Hermione impaciente, por cima da borda de O Livro Padrão de Feitiços, 4ª série. Um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto pálido de Malfoy. Não me diga que você não sabe. Você tem um pai e um irmão no ministério e nem ao menos sabe. Nossa, meu pai me contou há séculos. Soube pelo Cornélio Fudge. Mas papai sempre convive com o primeiro escalão do ministério. Talvez seu pai seja insignificante demais para ter sabido, Weasley. Provavelmente não falam coisas importantes na frente dele. Rindo mais uma vez, Malfoy fez sinal para Crabbe e Goyle e os três desapareceram. Rony se levantou e bateu a porta de correr da cabine com tanta força atrás deles que o vidro se espatifou. Rony! Exclamou Hermione em tom de censura, e puxando a varinha murmurou a palavra reparo, e os estilhaços de vidro tornaram a formar uma vidraça inteira e a se reencaixar na porta. Ora, tirando onda que ele é bem informado e nós não, rosnou Rony. Papai sempre convive com o primeiro escalão do ministério. Papai poderia ter recebido uma promoção a qualquer tempo, mas ele gosta do cargo que ocupa. Claro que gosta, disse Hermione baixinho. Não deixa o Malfoy chatear você, Rony. Ele? Me chatear? Como se pudesse, retrucou Rony, apanhando um dos bolos de caldeirão que sobravam e amassando-o todo. O mau humor de Rony continuou pelo resto da viagem. Ele não falou muito quando vestiram os uniformes da escola e continuou de cara amarrada quando o expresso de Hogwarts começou finalmente a reduzir a velocidade até parar de todo na escuridão de breu da estação de Hogsmeade. Quando as portas do trem se abriram, ouviu-se uma trovoada no alto. Hermione agasalhou o bichento na capa e Rony deixou as vestes a rigor por cima da gaiola de Pichitinho ao desembarcarem, as cabeças abaixadas e os olhos apertados para impedir que o temporal os molhasse. A chuva caía em tal volume e rapidez que até parecia que alguém estava esvaziando baldes e mais baldes de água gelada na cabeça dos garotos. Oi, Hagrid! Berrou Harry ao ver a silhueta gigantesca na extremidade da plataforma. Tudo bem! Gritou Hagrid em resposta, acenando. Vejo vocês na festa, se não nos afogarmos no caminho. Os alunos do primeiro ano tradicionalmente chegavam ao castelo de barco, atravessando o lago com Hagrid. Eu não gostaria de atravessar o lago com esse tempo, exclamou Hermione com veemência, tremendo durante a caminhada lenta pela plataforma escura com os outros colegas. 100 carruagens sem cavalos os aguardavam à saída da estação. Harry, Rony, Hermione e Neville embarcaram agradecidos em uma delas. A porta se fechou com um estalo, e momentos depois, com um grande ímpeto, a longa procissão de carruagens saiu roncando e espalhando água trilha acima, em direção ao castelo de Hogwarts.